Evangelho, sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega, ou melhor, nos permite dar continuidade à meditação do 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. Porém, em Portugal, hoje, se ouve a leitura do 2º capítulo de São Lucas, em honra à celebração, à comemoração do Anjo de Portugal. A devoção ao Santo Anjo da Guarda sempre foi muito marcante na história e na tradição do povo português. Com a aparição do anjo em Fátima, ganhou ainda maior relevância a devoção aos santos anjos. O Papa Pio XII, então, recomendou que fosse introduzida no calendário litúrgico português uma celebração aos santos anjos da guarda. E, bom, essa celebração acontece hoje. E o texto que se lê é o 2º capítulo de Lucas, sobre a aparição dos anjos aos pastores anunciando o nascimento de nosso Senhor. Como podemos olhar contemporaneamente essas duas celebrações? O Brasil, a nossa Conferência Episcopal, não celebra essa festa no dia de hoje, celebra os anjos da guarda no tempo litúrgico que se celebra a memória dos anjos da guarda. Porém, podemos nos aproveitar dessa sintonia entre a liturgia de Portugal e a liturgia que hoje celebramos no Brasil, com o 5º capítulo de São Mateus. Os anjos, meus irmãos, são os grandes colaboradores de Deus em nosso favor. Todos eles cumprem uma missão. E no dia do nosso nascimento, nós recebemos, como falamos segundo a tradição, um anjo que vai nos acompanhar por toda a vida, que vai permanecer perto de nós e vai nos guiar segundo os desígnios de Deus rumo ao céu. Então, veja quantos são aqueles que o Senhor mobiliza ao longo da nossa vida para nos ajudar a colocar em prática aquilo que Ele pede no Evangelho. Estamos diante da continuidade do 5º capítulo e ontem começamos a ver de maneira bem evidente a radicalidade da exigência do Evangelho. E falamos um assunto extremamente importante. Quanto maior o amor que o meu coração vive em sintonia, em aliança, como escolha pelo amor de Jesus, ou seja, quanto mais o meu coração deseja ser como o coração de Jesus, menor se torna a exigência evangélica como uma fonte de desgosto, ou melhor, uma fonte de sacrifício, enfim. Às vezes a gente olha a exigência evangélica e diz que é algo quase insuportável, né? Porque o Senhor torna muito dura a exigência do Evangelho. Mas o parâmetro está em o nosso coração e escolher definitivamente ser como o coração dele. Enquanto a gente aceitar a possibilidade de ter um coração que não seja como o do Senhor, e como falávamos ontem,
em acreditarmos e termos um modo de vida e cultivarmos ainda um modo de pensar e uma forma de viver as nossas relações com o próximo que abram margens para aceitar a possibilidade de não amar sempre, não amar de todo o coração, não amar a todos, não viver como uma entrega da própria vida. E olhando o testemunho de São Francisco, São José de Anchieta, eu falo São Francisco Xavier, mas também o testemunho dele, de São José de Anchieta, nós tivemos a oportunidade de ver isso mais uma vez acontecendo. Alguém que escolhe, alguém que escolheu inteiramente, e essa foi a nossa oração para ontem: Senhor, toma o meu coração em tuas mãos e faz ele semelhante ao teu. Eu renuncio tudo aquilo que possa no meu coração gerar amadurecer ou provocar o desejo de que ele não seja como o seu. Essa entrega, essa completa renúncia de si para permanecer somente com aquilo que o Senhor nos pede, somente com aquilo que é próprio do coração do Senhor, continua no Evangelho de hoje. Hoje o Senhor entra no tema do não cometerás adultério. Ele pega um outro mandamento da lei do Senhor, dentre os mandamentos do Decálogo, e apresenta de maneira categórica, dizendo que o olhar, na tradução da Bíblia de Jerusalém, o olhar com desejo libidinoso já cometeu adultério com o outro. O que significa que a disposição do coração em cultivar um desejo, em cultivar algo que seja uma possibilidade de, já é pecado. Aí a gente fala, poxa, caramba, dessa forma a gente não vai fazer outra coisa nessa vida senão pecar? Bom, se a gente não muda, ou se a gente não combate para mudar o nosso modo de pecar e o nosso modo de vida, sim, de fato, tem razão. Se a gente não procura evitar aquelas situações que nos expõem, de fato, tem razão, vai ser assim. Agora, na medida em que a gente vai procurando viver como, talvez você esteja pensando, como um alienígena, né, padre? Porque viver longe dessas coisas ou viver sem estar exposto a isso é quase viver como um alienígena. Bom, então vamos lá. Então, vivendo quase como um alienígena, temos a possibilidade de seguir aquilo que o Senhor nos pede. Não vai ser sem sacrifício que nós vamos viver a santidade, meus irmãos. Espero que essas meditações estejam nos ajudando a perceber como é muito mais profunda a necessidade que a gente tem do socorro de Deus do que aquela ideia que acompanha a nossa vida. A gente tem uma ideia de que somos necessitados do socorro de Deus, mas não do quanto realmente somos necessitados desse socorro para conseguir colocar em prática o que Ele nos pede. Que não seja motivo de desânimo, a tomada de consciência dizendo, caramba, vai ser impossível viver isso. Que não seja motivo de desânimo, porque se o Senhor propõe tal coisa, concede os meios para tal. Mas o primeiro passo, como a gente já falou lá atrás, é tomar consciência da própria realidade, da própria pequenez, da própria miséria, em outras palavras, da nossa própria necessidade do socorro de Deus. E quando a gente vai se dando conta disso, não se impressiona, porque o Senhor não apenas pode oferecer o que é necessário para uma exigência tão grande diante de uma pequenez tão abissal como a sua e a minha, mas Ele está disposto a oferecer mais do que é necessário. Pois o Senhor é infinitamente bom e Ele está disposto a oferecer tudo de si, o que supera infinitamente o abismo abissal profundíssimo da minha e da sua pequenez. Mas reconhecer esse abismo é fundamental para que a gente, primeiro, saiba suplicar com um coração sincero e verdadeiro. E segundo, para que a gente possa reconhecer com gratidão o socorro de Deus. O socorro de Deus em nosso favor é algo sobre o qual devemos sempre cantar glórias e graças.
Porque se não houvesse o socorro de Deus, não conseguiríamos nem tirar os pés dos pecados mortais. Poxa, Padre Fábio, mas isso é pesado mesmo, hein? Pois é. Às vezes as pessoas vêm se confessar e falam, Padre, pois é, eu não fiz nenhum pecado grave. E fala, não é que fala com desânimo, mas fala, eu não fiz nenhum pecado grave, são só aqueles pecados de sempre, são pecados pequenos, na maioria das vezes pecados veniais. Eu às vezes até me pergunto se deveria confessar mesmo esses pecados. Meu irmão e minha irmã, se você não precipitou num pecado mortal gravíssimo entre a última confissão e hoje, era para você estar dando pulos de alegria aqui, porque foi o Senhor que te salvou. Onde é que está o reconhecimento daquela gratidão? O Senhor me salvou, o Senhor me salvou, o Senhor me salvou, Padre. Eu vim aqui hoje cantar a alegria de sentir que a mão dele me conduziu durante esse tempo entre a última confissão e hoje. E o grande sinal disso é que eu não me afundei em pecados mortais. E o sinal disso é que ele me preservou de tantos males. Mas ainda aconteceu que em alguns momentos eu me deixei levar pela minha miséria e ainda coloquei resistência ao Senhor. Percebo que são resistências em coisas pequenas. Mas, Padre, é dessas coisas pequenas, mal cuidadas, que o coração pode terminar gravemente ferido por realidades maiores. E eu venho trazer isso hoje para o Senhor. Venho colocar isso aos pés da cruz do Senhor hoje e pedir a Ele perdão. E pedir que Ele renove no meu coração o vigor do Espírito Santo, para que eu consiga superar essa. E ali a gente começa apresentando os pecados. Estão percebendo? Isso é importante, porque já é um canto de louvor a Deus o fato de não termos precipitado em um pecado maior. Ser grato ao Senhor ao ponto de cantar essa gratidão é possível somente para aqueles que conseguem reconhecer a pequenez em que se encontram e a pequenez da condição de vida em que estão. Como é importante termos isso presente. Do contrário, a gente vai acreditar que o Evangelho de hoje nos fala apenas de uma obrigatoriedade, de uma praxis de abaixar o esguardo, abaixar o olhar, evitar as situações de exposição e que fazendo isso estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos pede. E essa é uma compreensão muito rasa. Esses exercícios de conduta são importantes para a nossa vida. Mas o que o Senhor nos propõe é a possibilidade de permanecermos num amor verdadeiro e de nos colocarmos inteiros em cada aliança que realizamos ao longo dessa vida. E se realizastes uma aliança matrimonial com a sua esposa, se realizastes uma aliança com o Senhor por meio dos votos, se declarastes uma promessa ao Senhor de fidelidade e de castidade, é para você estar inteiro ali. É para cultivar tudo aquilo que traz ao teu coração e que move no teu coração a alegria de estar inteiro ali, mas especialmente é preciso que eu saiba cantar o quanto eu sou grato ao Senhor por ao longo da minha vida ter me levado a estar ali e a permanecer. E muitas vezes dizer, Senhor, estou permanecendo, mas muito ferido, com muita dificuldade. Mas eu te bendigo, Senhor, porque estou permanecendo pelo poder de tuas mãos. E quero, Senhor, permanecer e peço e preciso do teu socorro. Ajuda-me. Porque o ponto central, como falávamos ontem, é essa totalidade de amor com o Senhor.
é ter um coração unido com o dele na hora de amar e permanecer com a minha esposa, na hora de amar e permanecer com o meu marido, na hora de amar e permanecer com a minha consagração, na hora de amar e ofertar a minha virgindade consagrada ao Senhor, na hora de viver as promessas do sacerdócio, da vida consagrada, onde eu me entreguei a Ti, Senhor. Então é preciso cultivar essa alegria de estar na companhia dele, porque o estar inteiro ali significa cultivar todos os dias o gosto de olhar para ele, pensar a ele, desejar a ele. Da mesma forma, se entre o marido e a esposa falta esse espaço de dividirem juntos a alegria, a conversa, as palavras, dividirem juntos a oração, dividirem juntos o apreço um pelo outro, a admiração um pelo outro, a alegria de se preparar para estar na companhia e o preparar-se para despedir-se dessa companhia, porque vai agora um ao trabalho, vai o outro ao trabalho, mas ir com aquele gosto de poder voltar e encontrar, sem que isso seja cultivado, vai ser mais difícil baixar o rosto, vai ser mais difícil não abrir margem ao desejo, vai ser mais difícil. E acreditar que só baixar o rosto, não abrir margem ao desejo, evitar as conversas, vai se alcançar a meta, engano. Tudo aquilo dali se faz presente por causa da alegria dessas primeiras coisas que estamos dizendo que precisam ser vividas. Porque é ali que está a nossa totalidade da entrega. É ali que está a experiência do amor que completa. E é desse sentimento e dessa experiência, ontem falamos a respeito disso, né, a mudança de parâmetro, que vão nascer todas aquelas outras medidas. Porque baixar o rosto, evitar o pensamento, evitar as conversas fúteis, a malícia, isso tudo me ajuda a permanecer dentro de onde estou. Mas se eu não estou dentro, tudo só vai favorecer a ficar mais para fora ou fora onde já estou. Estão percebendo? É preciso começar a construir sobre essa primeira realidade. E ela é a mais urgente. A mesma coisa quando a gente fala dos votos e das promessas na vida consagrada. Se esse espaço de intimidade com o Senhor, dessa presença contínua da companhia do Senhor, não vem motivado, vivido, defendido no cotidiano, é natural que comece a se abrir ocasiões para que um espaço de complementação, digamos assim, aconteça. Só que é importante termos também presente esse outro aspecto. A companhia e a presença da outra pessoa, ela tem uma relevância na nossa vida. Por isso, para aqueles que se consagram, existe um espaço de ausência na castidade, né? Na castidade consagrada, no celibato consagrado, existe uma realidade de ausência, uma ausência física. Se essa ausência física não for sustentada por uma presença espiritual muito vigorosa, meu amigo, você não vai caminhar por muito tempo. Porque a ausência física é um sacrifício oferecido. Existe ali uma oferta de sacrifício a ser vivida e que não vai deixar de acontecer por todo o tempo da sua consagração. Então, se a presença espiritual não for corposa, não vai ser possível viver a presença física ao lado dos pares e ao lado das demais pessoas que passam a sua vida como uma presença que completa aquela necessidade da presença e da companhia humana com quem dividir a vida. Por isso, na vida de um religioso, a presença espiritual e a relação espiritual com o Senhor tem um valor decisivo sobre o elemento da perseverança no voto de castidade ou na promessa do celibato sacerdotal.
é decisivo, não é uma coisa paralela, é decisivo. Quanto mais se esvazia essa presença espiritual e essa intensidade da relação espiritual, com maior vulnerabilidade vai se fazer a experiência da companhia com o outro. Porque todos nós temos a necessidade de sentirmos as pessoas presentes na nossa vida e nos acompanhando ao longo da nossa história. Mas a escolha por não ter um vínculo por meio da consagração que leve a essa presença integral do outro sobre a minha vida, não tira a necessidade real que existe na minha experiência humana dessa presença de integralidade. E vivê-la com Deus supõe uma intensidade espiritual muito grande, por isso o volume de vida espiritual e a dinâmica de vida espiritual de um consagrado, ela é necessariamente diferente da experiência de um não consagrado, né? E a gente não pode colocar as duas com o mesmo equilíbrio na balança. Existe uma diferença que é fundamental que aconteça, né? E a segunda é que a gente crie espaços de convivência especialmente marcados por pessoas que conhecem essa realidade e sabem olhar e zelar conosco, com carinho, por essa necessidade dos consagrados, de serem cuidados, de ter atenção por isso. É bem verdade que o sacerdote precisa, e o religioso precisa ter uma atenção, porque afinal foi a escolha que ele fez, mas e quem são os meus irmãos que ao meu lado, como membros da comunidade cristã, olham, admiram, amam essa escolha, que é uma escolha de entrega por amor e pelo cuidado deles, e dizem, por isso também vamos zelar com todo o nosso amor. Vamos nos colocar como uma presença que complete e ajude o nosso sacerdócio, o nosso consagrado, a caminhar e a viver sempre na máxima intensidade a experiência da vida espiritual e da presença espiritual de Cristo na vida dele. Como tem importância a adoração eucarística nessas horas na nossa vida. E ao mesmo tempo vão saber zelar para que essa presença no convívio cotidiano aconteça de uma maneira sempre respeitosa e que nutra a vida cotidiana daquelas experiências que são fundamentais, da amizade, do companheirismo, do cuidado, do zelo pela saúde, do zelo pelo bem-estar, do interesse desinteressado pelo bem do próximo, né, sem buscar as próprias vontades, os próprios anseios, sem se debruçar sobre o outro para arrancar dele o que ele possa oferecer, e sabendo também colocar-se um pouco mais distante quando é preciso, e percebendo que o coração de alguma forma se agitou numa direção que não é oportuna, sabendo também oferecer o recolhimento dessa agitação como um ato de amor por aquele consagrado, por aquela consagrada, por aquele sacerdote. Como isso é importante! Não se vive o caminho de santidade sem a colaboração de toda a Igreja, sem a participação de todos. E dessa forma, nós vamos colocando em prática aquilo que o Senhor nos fala no 5º capítulo. O parâmetro sempre é a totalidade de amor que Ele nos propõe. É dali que começa tudo. E como a gente falava ontem, uma coisa se torna difícil, pesada, amarga, etc., se a gente mantém essas duas medidas no coração. Mas quanto mais a gente deseja viver só uma medida, que é aquela que o Senhor nos propõe, ter um coração como o dele, aquilo que antes parece ser um peso que nos esmaga, de grandíssima exigência, vai se diluindo como peso e vai se tornando a expressão de uma alegria encontrada, vivida, né, praticada na comunhão com os irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos anjos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.